dos compositores, dos escritores mineiros. E um dos primeiros trabalhos de Klaus, que ele, na época, os críticos, que era daquela geração complemento, que era fantástico, que tinha Carlos Kreber, Jonas Bloch, J. D'Angelo e milhões de pessoas fantásticas aqui em Belo Horizonte. Nessa época, então, fundamos, primeiro o balé dele, que ele pesquisou muito, do Carlos Drummond de Andrade, mineiro, já radicado em Rio de Janeiro, mas ele deu uma carta cedendo os direitos autorais e prometendo que viria. Infelizmente não veio. Mas era a primeira experiência de um trabalho que era de um jogral de teatro, que era o teatro experimental. Eram nossos colegas, onde a gente já começava a dança. É o primeiro surgimento da dança-teatro. Então, o teatro experimental fazia parceria com o balé clausiano. E foi um sucesso na época, começaram a chamar o Klaus de Bejar Mineiro. Então, ficou como uma escola de dança moderna. E aí trabalhou muito, e não só para já o balé, mas também para as crianças. E essas crianças, quem começou as coreografias, eu também trabalhava com elas, mas sempre trabalhando coreografias que tivessem um resultado pensante. E não só fazer passos e passos. Isso é uma coisa que realmente qualquer um aprende, mas vai além de dar uma mensagem, um recado, pode ser ele mínimo, mas algo que vem lá do nosso íntimo, de todo esse conhecimento profundo, que nada é mais, nada menos que o nosso movimento não é um movimento que vem de fora, mas sim de todo o trajeto dele, de dentro para fora. Então, aí ele começou a trabalhar com Amanuense Belmiro, do Ciro dos Anjos, também. O interessante é que o caso do vestido foi com o jogral, tudo falado. Depois, com Amanuense Belmiro, uma pesquisa de um funcionário público, o livro, ele então pesquisava, nós pesquisávamos assim, na rua, motor de carro, naquela época, máquina de escrever, que era do funcionário. Então, eu, como já fazia música, o Klaus pedia para compor na máquina de escrever. Então, nós dois começamos a elaborar as músicas. Então, foi um momento de muita vanguarda na dança aqui em Belo Horizonte. E esse estudo aqui, que era uma coisa assim muito profunda e uma necessidade de ir mais, além. Aí teve outras tantas coreografias, uma que junto sempre com o teatro experimental, e uma das coisas fantásticas da época, que hoje eles estão fazendo muito, mas já começou naquela época. O Amitas de Barro, que era prefeito, ele fazia espetáculos das 3 companhias: teatro experimental, dança, balé clausiano e madrigal renascentista, que sempre ficava rodando os bairros de Belo Horizonte, fábricas. Então, é uma coisa muito, foi um momento especial de toda essa, levar a dança, levar a arte para o povo. Então, foi muito forte, já começou naquela época. Então, é bonito quando uma senhora parada, o Julinho Varela, ele pediu uma senhora para sair de um pedacinho que ela estava para ver melhor as bailarinas. Ela disse assim: mas não tem importância, a bailarina não tem lado. Então, você vê como é o ditado popular, né? O que elas percebem, às vezes muito sem conhecimento, mas a sensibilidade. Bom, e neste momento da história aqui em Belo Horizonte, Pascoal Carlos Magno, que era toda ligada na parte teatral, uma pessoa fantástica, também mudou de endereço. Pascoal
reúne todas as escolas de dança do Brasil. Todas. Em Curitiba, 1961. 61, ele reúne e o balé clausiano, então, foi porque deveria dar uma aula